Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início a uma série de estudos a respeito das parábolas do Reino de Deus. Parábolas maravilhosas, contadas e explicadas pelo Senhor Jesus através da sua palavra. Hoje nós vamos estar meditando na parábola das bodas do Filho do Rei, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 22. Aleluias! A partir do verso 1 nós vamos ler, irmãos. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados e já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluias, glórias a Deus. Nesta parábola, queridos irmãos, o Senhor Jesus estava ensinando no templo, tanto a seus discípulos como a todo o povo que ali estava. E naquele lugar também estava repleto de escribas, fariseus, sacerdotes, aqueles maiorais do povo, os príncipes das sinagogas, todos aqueles estudiosos, sacerdotes, religiosos da época. E o Senhor Jesus aproveita então para dar este ensino precioso a respeito do reino de Deus. E nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus utiliza das parábolas, e muitas vezes na Escritura e nos Evangelhos, que nós meditamos, ensinamentos com o qual ele utilizava essas ilustrações, as simbologias destas histórias, para facilitar, para propiciar o entendimento das pessoas sobre o assunto, sobre aquele ensinamento que ele estava trazendo. E nesta parábola nós vemos a utilização de alguns símbolos, trações de elementos muito conhecidos na época pelos judeus, por todo o povo daquela região, porque o Senhor Jesus estava ali falando ao povo hebreu, ao povo judeu, E nós vemos ele utilizando a simbologia do casamento. E nós sabemos que o casamento representa uma união, entre um homem e uma mulher. Nós vemos nessa parábola o Senhor Jesus trazendo ilustrações com aspectos naturais, aspectos comuns, da cultura daquela época, mas também trazendo por trás aspectos espirituais. A simbologia que o Senhor Jesus queria trazer e o ensino era espiritual. E nós vemos que os aspectos naturais, alguns deles que o Senhor Jesus trouxe, fala do casamento como a união entre um homem e uma mulher, fala também do convite do rei, convite para as bodas de seu filho. E naquela época, e nos dias de hoje, quando um rei, um dignatário, uma autoridade, um presidente ou um governador, qualquer um que tem autoridade na sociedade, num país, faz um convite para alguém.
convite para uma festa, para um evento ou para um casamento, por exemplo. Esse convite é encarado com grande honra. E naquela época o convite de um rei era dupla honra. As pessoas que recebiam o convite de um rei, elas se sentiam privilegiadas em estarem na presença do rei e recebendo este convite. E nós sabemos, e nós vemos também através desta parábola que ele faz dois convites. O primeiro convite era para registrar que haveria este casamento, que haveria as bodas de seu filho. Então esse primeiro convite ele não tinha uma data exata, não informava quando seria, que hora ou que dia aconteceria o casamento, as bodas. Mas então, passado algum tempo, quando tudo já estivesse preparado, o anfitrião enviava o convite para confirmação da data exata, para dizer que já estava tudo preparado. E então as pessoas, os convidados, saberiam o dia e o momento, a hora para que eles deveriam estar chegando para essas bodas, para o casamento. Nós vemos também a figura que é usada quando o rei diz para seus servos, já nesse momento do segundo convite, que os bezerros cevados já estavam preparados, já haviam sido mortos, já estavam sendo preparados para o banquete nupcial. E o bezerro cevado, naquela época, assim como hoje, se referia aos animais, os bezerros que eram tratados de forma especial, recebiam alimentos especiais, nutritivos, para que eles engordassem, de forma a oferecer uma carne mais suculenta, mais saborosa. Então era um banquete especial, não era qualquer alimento, não era qualquer preparação feita, mas sim algo muito especial. Quando o rei anunciou isso, ele esperava que os seus convidados encarassem, recebessem de bom grado aquele convite. Primeiro, por estar na presença do rei, e segundo, por estar recebendo uma honra, estar num banquete tão bem preparado, com bezerros cevados, com vários alimentos, Mas então nós vemos, além dessa parte natural, essa parte cultural que nós temos na história da parábola, nós temos a simbologia espiritual. Quando nós falamos de casamento, irmãos, principalmente nas escrituras sagradas, nós vemos que ele remete à união eterna entre o noivo e a noiva, Existe então um esposo e uma esposa na simbologia espiritual. E na palavra de Deus, o noivo se refere a Cristo, se refere ao nosso Senhor Jesus. E a noiva se refere à igreja, ao seu povo, o povo que foi escolhido por ele, para que venha habitar no reino dos céus com o Senhor Jesus. Nós vemos também, irmãos, nessa história da parábola, falando do rei, deste rei que convidou várias pessoas para o casamento de seu filho. E aqui nessa história, o rei, que é citado na parábola, simboliza Deus Pai, que está convidando para as bodas de seu filho, o Senhor Jesus. Nós também temos aqui na parábola falando daqueles primeiros servos que foram levar este convite. E esses primeiros servos remetem aos profetas, aos servos do Senhor, que desde o início das Sagradas Escrituras vieram trazer este convite para todas as pessoas se arrependerem dos seus pecados, se converterem a Deus, estarem herdando o reino dos céus. Depois que é feito o primeiro convite, nós temos o segundo convite, que é trazido através dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus. Mas também a história fala que muitos se recusaram nesse convite, muitos não quiseram aceitar esse convite. Então nós sabemos que até nos dias de hoje, também muitos servos do Senhor, muitos obreiros, muitas pessoas tementes a Deus, têm levado este convite, este chamado de Deus para a vida das pessoas, oferecendo a eles o caminho que é o Senhor Jesus. Mas até nos dias de hoje, muitas pessoas não aceitam esse convite, muitas pessoas se recusam a aceitar o chamado do Senhor para a vida eterna. Aleluia, irmãos. Fique com esta palavra e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.